gente do mundo todo, tu viaja muito. A física me proporcionou muitas coisas, assim, que eu acho que eu não conseguiria, talvez, com outros cursos, porque eu acho que na ciência, assim, a física, pelo menos, né, a gente tem muito essa cultura de participar de eventos, de escolas, de sim. viajar, colaboração, Então isso que outras áreas talvez não tenham essa mesma cultura, assim. E aí a física me proporcionou, sei lá, conhecer países, viajar, bolsas de estudos, que eu não sei se eu conseguiria em outra área. Talvez sim, mas é que eu só conheço a física, né? entendi. Não, na minha área aí, que é geologia, geofísica e tal, tem também. E isso aí é muito importante, participar desses. É engraçado porque você pega o tal do nosso martírio que a gente tem aqui no Brasil, que chama currículo Lattes. É, E você pega o currículo Lattes, congresso, conferência, isso aí não vale nada. Vale quase nada. Em pontuação, entendeu? O que vale é artigo e tal. Só que o network que você faz num congresso, numa conferência específica da sua área, ou numa semana num lugar com tal coisa. Isso aí eu falo para meus alunos, isso aí vale muito mais do que qualquer artigo, entendeu? Porque o artigo que você vai escrever ali, talvez no seu quarto, vai publicar e, sei lá, se 50 pessoas lerem, é muito, entendeu? Agora, você ir numa conferência, primeiro que você for apresentar um trabalho num congresso, já vai ter muito mais gente que vai ver o seu trabalho do que se for num artigo. E fora que é todo esse network, esse contato, entender o que está acontecendo, o que os outros grupos estão fazendo no mundo afora e tudo. Então, isso eu acho meio um erro do Lattes, entendeu? Tinha que dar mais ponto para congresso, para conferência, do que só artigo também. Porque aí artigo aqui no Brasil vira uma fábrica de artigo, entendeu? O cara faz 50 artigos por mês, que é tudo um pedacinho de nada. E tem uma outra polêmica, digamos assim, nessa questão de artigos para quem trabalha com física, né? De partículas, a gente tem a física teórica de partículas, experimental e a fenomenologia, né? Então, o pessoal da área experimental geralmente trabalha em grandes colaborações. O LHC, CERN, papapá, então, o CERN, o Fermilab, o keck não... O Brasil não é parte do keck, então eles não contam. Mas o CERN tem... Aqui em São Paulo e no Rio tem muitos grupos, e Porto Alegre também tem. E aí, o que acontece? Quando a colaboração publica o artigo, todo mundo, os 4.000, 5.000 membros da colaboração vão ter nome naquele artigo. Claro, tem os primeiros autores, mas o teu nome tá lá. Aí, para quem é físico teórico, tu publica com teu grupinho. E depois eu vou falar um pouco também da área específica que eu atuo, que é QCD na rede, que tem outro detalhe. As simulações computacionais demoram tantos anos, pode demorar 2 anos de simulação, que tu não consegue publicar tantos artigos assim, porque as simulações não estão prontas, Claro. porque alguma coisa aconteceu. Aí, uma crítica que fazem muito, não sei se hoje em dia mudou, que quando tu vai fazer um concurso público, aí tu tem o número de artigos para contar ponto. Aí tu vai bater quem? Um físico teórico com, sei lá, 5 artigos naquele período versus um experimental com 300, porque a colaboração fica publicando o tempo todo. E aí o pessoal, na Europa, nos Estados Unidos, eles falam pro pessoal experimental, tu só pode mostrar o artigo que tu é primeiro autor. Aí de 300 a pessoa tem 1, 2. Só que aí no concurso público, tanto faz. É os artigos publicados. É artigo, o seu nome tá lá. Aí é a ponto. pessoa atinge a nota máxima. Exato. É E assim o outro fica... Então, é um problema, assim, essa coisa também de entrar na universidade. O sistema, para mim, aqui, e eu sei porque eu participo, entendeu? E eu já vi cada absurdo acontecer por causa disso, que é um negócio assim que você fica mal, sabe? Porque assim, e você tá ali, por exemplo, se você tá numa banca, você não pode fazer nada, porque o sistema é esse, entendeu? Aí como eu vou fazer? Não, tá aqui, eu tenho que contar o ponto. Aí você vai contando ponto, vira um jogo, né? Até tu chegar no máximo ali, pronto, atingiu o máximo, vira um joguinho, não interessa. E aí você vai contando ponto. É um negócio... Não, esse sistema é realmente... Lá no Japão, como que é? O lance de publicar, o pessoal conta muito pela quantidade, porque nos Estados Unidos tem o lance da citação, né? Que eles levam em consideração. Também, mas... por exemplo, lá, eu acho que pode ser parecido com a Europa ou Estados Unidos, né? Tu vai mostrar o que tu é primeiro autor, o que tu fez, tu vai explicar.
E aí eles vão fazer um concurso. É um pouquinho diferente os concursos públicos lá e aqui, porque as universidades também são diferentes, né? Não, com certeza. A universidade mesmo que eu estudei na França, ela era mista, era um pouco pública, um pouco privada. Aqui não tem muito essa coisa diferente, né? Não tem. E aí lá também, por exemplo, vai ter um concurso público para uma universidade, mas quem escolhe é tipo como se fosse a CAPES daqui, que faz uma banca e aí faz uma seleção. E aí eles abrem vagas para esse grupo aqui ou para esse lugar aqui, aí faz meio que uma coisa geral, assim. É um pouquinho diferente o sistema também, o sistema de quando tu entra, não necessariamente é para a vida toda. Tem a questão, dentro do laboratório que eu estudei lá, era um laboratório vinculado a uma universidade mista, então um pouco pública, um pouco privada. E dentro do laboratório tinham as pessoas que faziam pesquisa, só pesquisa, as pessoas que só davam aula na universidade. Isso aí que é o problema daqui do Brasil. E o misto. Aí tinha uns que davam aula e também faziam pesquisa. Mas tinha gente que nunca deu aula. E lá no lugar que eu estudei, trabalhei lá no Japão, lá no Keck, é só pesquisa, não é universidade. Então, é um centro de pesquisa. Não é uma universidade, não tem aula, é só pesquisa. Então, são coisas diferentes que, um pouquinho aqui do Brasil. Eu acho que no Brasil tem alguns lugares que são, tipo, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, alguma coisa assim, que não é uma universidade, mas são poucos lugares que são assim, né? Aqui, normalmente, o cara entra na universidade, ele vai ser professor, vai ter que dar aula e vai ter que pesquisar. E aí que é o grande problema também, né? Porque aí... Tipo, da aula não conta nada, entendeu? O que conta da aula? Nada. E a burocracia que eu vejo muito o pessoal falando, não dá tempo de fazer pesquisa, porque eu tô dando aula e tem mais toda a papelada que tem que fazer, né? Mas aí o que o pessoal faz? Como que conta ponto é artigo, o cara não dá aula, simplesmente, entendeu? Ou ele dá faz qualquer coisa aí, porque precisa publicar e tudo. E tudo isso... deságua num grandíssimo problema que a gente tem aqui, que é um negócio que a gente chama que é a divulgação científica, entendeu? Porque aí o que acontece? O cara não vai sair da universidade para fazer divulgação científica, porque o que vale para o cara fazer divulgação científica? Nada, entendeu? Não importa nada. Cara, eu estou divulgando aqui para a comunidade e tal, e eu com isso? 0 pontos no seu Lattes, cara, para isso. Mas tô brincando porque não, porque o Lattes agora mudou. Agora ele tem lá pontuação para quem faz divulgação. Então, o problema também é a pessoa ter tempo, né, para fazer tudo isso. Aí, às vezes... mas aí que tá. Como o Lattes mudou, como ele vai dar ponto, aí a galera vai arrumar tempo. Entendi. E aí vai ser a prova que eu sempre falo, porque o problema nunca foi tempo. O problema foi que não valia nada. Agora que vai valer, o pessoal já tá arrumando tempo para fazer, entendeu? E aí tá certo mesmo, porque tem que pegar onde pega. Se é ponto que vale, então tá valendo ponto. Opa, agora eu arrumo um tempo aqui para fazer, entendeu? E esse é um grande problema do sistema, ainda bem que começou a mudar agora. Aí vamos ver, tomara que engatilhe aí. E lá antes da gente falar disso aí, você trabalha com o que especificamente? Tá, então eu trabalho com uma área dentro da física de partículas que chama QCD na rede. QCD na rede? QCD na rede. É uma área muito legal. É assim, ó. QCD é cromodinâmica quântica. É uma parte que a gente tem dentro da... eu sei o que é isso. É aquele cobertor que você compra, né? Aí você compra um cobertor vermelho, não é isso? Cromodinâmica quântico, não é? Aí tem um amarelo que é quântico também, não é isso? Exatamente. E, tipo, a gente tem lá... as 4 forças fundamentais da natureza, né? Força forte, fraca, eletromagnética e gravitacional. Eu sempre trabalhei dentro do modelo padrão, que é o que a gente tem a força forte, fraca e eletromagnética. A gravitacional não entra aí no modelo padrão. E aí, dentro do modelo padrão, a gente tem os quarks, que são as partículas que estão lá dentro do núcleo atômico. E essas partículas se comportam regidos, digamos assim, pela força forte. E aí tem algumas características, e isso chama QCD. A teoria que descreve o comportamento dos quarks no núcleo. E dos gluons no núcleo, né? Os gluons são as partículas que unem esses quarks aí dentro do núcleo, é a QCD.
Entendi. E aí, QCD na rede é uma parte da QCD quando tu não consegue fazer cálculos analíticos. Ou seja, existem duas características fundamentais da QCD, que é o confinamento e a liberdade assintótica. O que é isso? Dentro do próton, a gente tem 3 quarks, tá? E esses quarks, eles estão unidos ali através dos gluons. Quando a gente tem que esses quarks estão muito pertinho um do outro, a curtas distâncias, eles se comportam como partículas livres. Aí a gente tem a liberdade assintótica. Quando a gente vai aumentando a distância, eles vão, e a gente tenta separar, eles criam outros estados ligados. A tendência deles é ficar ligado. É confinado. Aí é o confinamento, que é a outra característica. Então, tu não encontra, ou até hoje, nunca encontraram na natureza um quark sozinho. Só estados ligados, né? De 2, na verdade, ou 3 ou mais quarks. Que legal. Isso é o confinamento. A gente não entende muito bem na física ainda por que o confinamento existe, como que se comporta. Então, tem até umas pesquisas que falam de gluon, quark gluon plasma, se é que existe alguma coisa. Estão tentando entender ainda o que acontece. E aí, como é que funciona? Quando a gente tem esses quarks aí confinados, a gente não consegue fazer cálculos analíticos. Então, a gente precisa colocar tudo isso dentro de um computador, de uma rede, por isso que é rede. Entendi. E aí a gente vai colocar toda essa física da QCD, todas as equações lá da QCD dentro de um computador. E aí vai simular. E vai simular. Só que essas simulações são muito pesadas. Muito, muito. E o importante, a gente não consegue simular ainda a natureza como ela é. A gente não consegue Sempre simular. tem simplificações, né? Muitas simplificações, porque a gente tem 6 quarks na natureza, né? O up, o down, charm, strange, top e bottom. A gente não consegue colocar todos os quarks na rede, porque eles são divididos em 3 famílias, sendo que o up e o down são os mais levinhos, depois vem o charm e o strange, que estão no meio, e o top e o bottom, que são os mais pesados. A gente hoje, no dia de hoje, com a tecnologia que a gente tem, a gente só consegue colocar o up, o down, o charm e assim forçando um strange, que daí já é. E essas simulações para fazer, por exemplo, up e down, podem durar 1 ano, 2 anos, Caramba. porque não é uma pessoa que faz em um computador. A gente tem os clusters, né? Os computadores, supercomputadores. E aí, o que acontece? A gente tem as colaborações. Então, cada país vai ter a sua colaboração. O Brasil, infelizmente, não tem uma colaboração brasileira. Até onde eu sei, no Brasil, só existem 2 pessoas que trabalham com isso, que é na Unesp de São Carlos. Então, são 2 professores que trabalham com isso e o grupo deles. Mas eles fazem colaboração também com onde eu estudei lá na França. Eu descobri depois que eram as pessoas que faziam o trabalho. Mas no Japão a gente tem a colaboração JLQCD, que é a colaboração japonesa de QCD na rede. Aí a França tem uma que faz parceria com a Espanha e tal. Estados Unidos tem, Inglaterra tem. São poucos no mundo, assim, porque é muito caro. Então, o Japão tem um supercomputador que a gente usa lá. São países que tem que ter supercomputador para rodar isso, né? Tem que ter grana para rodar. Né? Exatamente. E aí, o que acontece? Eu fazia parte da colaboração francesa e agora da colaboração japonesa, né? E aí, o que acontece? Dentro da colaboração, cada um tem o seu papel, digamos assim. Mas não é uma colaboração grande, tipo do CERN, com 4.000 pessoas. A nossa tinha, sei lá, 8 membros, 10 membros, assim. E aí, cada pessoa vai ter o seu papel. Então, quem lida com mandar a simulação ou escrever a simulação para o supercomputador, geralmente são professores bem mais antigos, assim, que já têm muita experiência, porque eles não podem errar. Se tu errar e ficar 2 anos esperando um programa rodar... Para ver que errou, né? Não tem como. Não tem como, e tem a fila, né? Então, tem fila para te usar o supercomputador, e aí as pessoas vão andando na fila, se tu errou...
Imagina. Esses 2 anos depois não vai virar 2 anos, pode virar 8, né? Exatamente. Quando tu programa no teu computador e tu errou, show, tu tá fazendo ali sozinho. Agora, tu enviar um trabalho pro cluster e dá errado, os caras vão falar, por que Mas que vocês tu fazem uns protótipozinhos antes, Sim, assim, sim, pra sim. ver se tá A tudo gente certinho, a gente né? consegue simular pequenas regiões dentro do nosso próprio computador, assim, no notebook. Pra acertar o código. Teve uma vez que eu fui fazer uma simulação para testar, só para ver como é que fazia e tal, e eu usei um Mac, né, com acho que era 8 núcleos, acho que a gente botou, e ficou 3 dias rodando a menor simulação, assim, para uma coisa... Era inútil, porque a gente não ia usar aquilo, a gente só estava fazendo um teste, e levou muito tempo trabalhando. A gente colocou para trabalhar no máximo, assim, para usar todo o poder do computador só naquele programa. E demorou muito tempo. E aí tem os professores que mandam a simulação e tem o pessoal que analisa os dados. Então, a minha função era a análise de dados. Entendi. Então, eu recebia todos os dados que chegavam de uma simulação específica e aí eu começava a analisar. São assim, ó, são TXTs, para quem tá pensando, como que tu recebe os dados? São vários arquivos de TXT, assim, tipo bloco de notas, que são números, tabelas. Então, 3, 4, 5 colunas e, sei lá, 30 mil linhas na tabela. E aí tu recebia, sei lá, 3 mil TXTs, assim, cada um com 30 mil linhas. E aí, claro, tu tem que escrever um código para poder ler todos os TXTs, para ver se eles, por exemplo, às vezes tu achava falha em um deles, em outro deles, aí tu tinha que reportar. Passar uma exploração de dado ali, né? Exatamente. Um EDA, né, que a gente aí chama. Tu tem que reportar a falha, daí eles vão tentar verificar o que aconteceu. Teve uma vez que eu reportei uma falha e eu recebi o arquivo corrigido, sei lá, 6 ou 7 meses depois. Caramba. Porque daí eles foram só naquela parte, falaram, poxa, tem um problema aqui. Daí eles arrumaram um problema. E aí eu recebi... Eu já tinha até meio que esquecido daquilo, porque eu deixei aquele TXT de lado e fui usando os outros. Né? E aí, depois de uns 6 ou 7 meses, meu chefe, olha, chegou aqui. Aí eu, tinha até esquecido que eu tinha pedido aquilo ali. E aí eu fazia uma parte que dentro da física chama espectroscopia hadrônica. Que legal. Isso é o que exatamente? Os hadrons, né, são então esses estados ligados. Então, o próton é um hadron, o nêutron é um hadron. Só para falar pro pessoal, o Hadron é o H do LHC, né? Larger Hadron Collider, né? Exatamente. Então, o Hadron é o que então, lá é para isso. De forma geral, a gente tem vários nomezinhos na física de partículas, né? Mas o Hadron, então, é simplesmente estados ligados. Então, a gente tem os mesons, que são estados ligados de 2 partículas. Por exemplo, o pion é um meson, então são 2 quarks ligados. Aí a gente tem os baryons, que são 3, ou seja, o próton e o nêutron são baryons, e também são hadrons. Então, o que a gente faz é analisar as características daquele hadron específico que tu está trabalhando. Então, eu analisava no doutorado, né? Eu comecei essa área no doutorado. Entendi. Então, eu analisava 2 partículas. Então, parece loucura, né? Eu estudei o quê? 3 anos de 2 partículas. As partículas fundamentais, né? Aí eu estudei o eta-C, é o nome, e o J-psi, que são 2 partículas que talvez algumas pessoas conheçam, e eles são estados ligados de charme e anti-charme. Então, toda a minha história na física foi dentro daqueles 6 quarks que eu falei que existem, né? Foi estudar o charme. Então, pensa só, eu saí da física de partículas, aí eu fui pro modelo padrão, aí eu fui pros quarks, aí dentro dos quarks eu estudei um quark. Mas normalmente assim acontece mesmo, Exatamente. Né? Cada nível que a gente vai ficando mais especializado, né? Então, é a física charmônica, que a gente chama Charmonium Physics. Então, é estudar os charmes. E porque os charmes, eles são partículas que são muito estudadas e que têm potencial de te trazer alguma novidade. Por exemplo, algum estado desconhecido, alguma física exótica. Física exótica é tudo que a gente ainda não descobriu na física, a gente fala, é exótica, alguma nova física. Então, o pessoal tem que estudar. E todos os dias nos aceleradores de partículas, muitas partículas estão sendo descobertas, só que a gente precisa caracterizar
essas partículas. Então, eu vi aqui uma partícula que a energia é essa. Outra que é essa, outra que é essa, outra que é essa. Só que a maioria delas não é caracterizada. Por exemplo, o quark up, down, charme são caracterizados. Se tu digitar agora no Google PDG, que é o Particle Data Group, é o resumo de todas as partículas que existem, que a gente já descobriu. Entendi. E aí vocês vão folheando o livro, pode ser o PDF ou as tabelas, e vocês vão ver, a massa do elétron é essa, a massa do charme é essa, o decaimento é esse. Aí vocês vão começar a ver partículas que têm interrogações. Entendi. Eles colocam uma interrogação porque não foram caracterizadas ainda. E aí não foram porque são difíceis, não foram porque a gente não sabe bem o que é aquilo ali. E aí o meu trabalho no doutorado era caracterizar os estados excitados dessas duas partículas. Porque esse é outro problema. A gente tem os estados fundamentais das partículas e quando a gente vai colocando energia, a gente vai tendo os estados excitados, que a gente chama 1S, 2S, 3S, igual aquele Linus Pauling, lembra na escola? Claro. Então, o problema todo é que quanto mais energia tu tem nessa partícula, ou mais excitada essa partícula é, mais rápido ela decai. E mais difícil é para te conseguir separar os estados ligados. Então, se tu for procurar um gráfico de partículas do estado fundamental, primeiro estado, segundo, tu vai conseguir ver um gráfico que existe umas regiões de separação. Mas quando tu vai colocando mais energia, esses estados vão ficando mais excitados, tu vai ver um monte de pontinho, assim, pontinho. E aí o trabalho da QCD na rede é, através de simulações, tentar fazer a separação desses estados para poder caracterizar a massa, constante de decaimento. Porque se a gente não tem as informações das características dessas partículas, a gente não tem como descobrir coisas novas. Claro. Então, o meu trabalho do doutorado foi caracterizar essas partículas que eu falei, eta, C e J psi, o segundo e o terceiro estado. E foi a primeira vez que alguém fez isso no mundo. Então, tipo, já haviam feito o primeiro estado e o segundo, mas nunca ninguém tinha feito o terceiro estado. Então, a gente, na verdade, um grupo fez o segundo no mundo, que era um pessoal também que colaborou com a gente, mas já tinha feito há um tempo atrás. O fundamental é fácil, todo mundo faz, é facilzinho. E aí, o segundo a gente refez para tentar confirmar o trabalho do outro grupo, e o terceiro a gente fez pela primeira. E aí fez inédito também. E aí foi as nossas 3 publicações, eu acho, que a gente fez ao longo do doutorado, do passo a passo. Então, é muito legal isso, porque tu pensa assim, tudo no mundo já está meio descoberto, só que existem coisas no mundo, pequenos detalhes que ainda não foram, né, descobertos. Então, que são importantes, que é numa dessa partícula aí que não está caracterizada ainda, pode ter alguma coisa ali. Pode, porque quando tu caracteriza essas partículas, tu consegue aprender mais sobre o todo. Exato. Então, por exemplo, a gente ainda não consegue definir exatamente isso aqui. A gente precisa conhecer mais dessa parte de base, né? Aí eu vou precisar ir no banheiro rapidinho. Pode Desculpa. Ir. Não tem problema não. Só um segundo. Mas é isso aí, a física de partículas é um negócio assim realmente impressionante, galera. E todo mundo conhece, né? Vou até falar com ela aqui do bóson de Higgs, né? Que é uma dessas partículas. E para quem não sabe, né? O LHC, que é o Large Hadron Collider, é isso aí, né? Que é o grande colisor de hadrons, que estava desligado e agora ele está sendo religado novamente para isso.